Bom dia a todas, todos e todes. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Hoje nós contamos com duas convidadas muito especiais, né? Eu sou Haruki Tanaka, eu sou de origem japonesa, eu uso óculos, eu tenho poucos cabelos e agora estou usando uma camisa bege e estou em frente a uma parede de tijolo aparente, tá? Eu sou candidato à reitoria UFABC 2022. A nossa chapa está sob o nosso lema UFABC de todos para todos. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente a nossa convidada de hoje, a professora Maria Gabriela, do curso de Políticas Públicas, e a Vanessa Bonfim, que trabalha no CCNH como administradora. O nosso tema de hoje é governança e orçamento universitário. A governança é um assunto muito importante numa instituição, qualquer instituição, pública ou privada, né? Porque uma das funções, uma das atividades importantes da governança é a definição de metas, né, de objetivos. O que vamos fazer? Se eu tenho orçamento, o que vamos fazer? E como definir o que fazer na comunidade, né? E depois de executado, eu tenho que mostrar para a comunidade o que nós fizemos. Chama-se prestação de contas, né? Então, existe um termo até mais complexo, accountability, né? Mas é a mesma coisa, é prestação de contas, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sem perder muito tempo, eu gostaria de convidar aqui a Vanessa Bonfim. Por favor, Vanessa, a palavra é sua. Olá, Haruki. Olá, Maria Gabriela. Olá a todos. Eu sou Vanessa, eu sou mulher negra, né? Meus cabelos são crespos e estão com volume hoje. Eu estou usando uma blusa branca e brincos dourados com um círculo pendente. No fundo, uma parede lilás com uma mandala roxa. E então, eu estou bastante satisfeita em ter essa conversa com o professor Haruki, professora Maria Gabriela. Esse professor, para mim, é difícil tirar. Eu falo Haruki, Maria Gabriela, mas depois faz falta. E sendo que esse tema governança, como o Haruki falou, é muito importante, né? Então, o que seria a governança, né, no contexto da UFABC? Ele seria, então, a parte prática, né, de um processo de governabilidade. Sendo que nessa governabilidade o reitor ele é a figura central na universidade, né? Ele tem o poder político dentro da universidade, esse poder é atribuído a ele por leis e normas, aí é legitimado pela escolha da comunidade universitária, né? Então, dentre essas normas que a gente pode destacar o regimento geral da universidade, que traz as atribuições do reitor, e uma dessas atribuições é que ele deve coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades da universidade. Então, como que ele deve, então, dar conta, né, dessa atribuição? Ele tem em torno de si toda uma estrutura organizacional, né, e para atingir os resultados. E o professor Haruki já tinha colocado que as metas no processo de governança, elas são imprescindíveis, isso tem que estar muito claro. Hoje, a gente tem o nosso plano de desenvolvimento institucional, que foi feito para 10 anos e termina, né, a vigência agora em 2022. Então, ele traz para a gente, né, de forma bastante clara, né, consensuada, enfim, enraizada, nos princípios da universidade, os resultados que a universidade deve alcançar. Então, a gente pode destacar a excelência acadêmica, a inclusão, a inovação, a interdisciplinaridade, entre outras coisas, né? Então, a universidade, então, ela tem toda uma estrutura organizacional, né, mas tem também o elemento bastante sensível, que é a parte do orçamento. Então, a gente vai voltar a falar do orçamento com maior propriedade, né? Vamos, então, ouvir agora um pouquinho a professora Maria Gabriela. Obrigado, Vanessa, pelo início aí do nosso podcast. Então, você falou do orçamento, falou da necessidade de transparência, e nesse processo
da transparência, nós temos que os conselhos superiores, principalmente o conselho universitário, é uma instância decisória, né, para a definição de objetivos, né, e não só orçamentários, mas de todos os objetivos, né. Então, tendo esse pano de fundo, eu convido a professora Maria Gabriela para tecer os seus comentários sobre o método, o modo, o funcionamento do nosso Conselho Universitário. Por favor, Maria Gabriela. Obrigada, professor Hark, Vanessa, querida. Tenho muito prazer de estar aqui dividindo com vocês mais essa sessão do nosso podcast. Eu sou uma professora da universidade de 63 anos, tenho pele branca, cabelo branco, uso óculos. Nesse momento eu estou próximo de uma janela e atrás de mim tem um armário, que é um livreiro. Enfim, é um ambiente, né, de trabalho que eu uso aqui para as nossas interações. Acho que a Vanessa trouxe uma questão fundamental, né? Ela centralizou ali a figura do reitor como esse responsável, né, pela gestão da universidade. Ele é o responsável legal, ele é o responsável político, ele é o responsável, né, junto, obviamente, com a sua equipe de gestão, mas do ponto de vista legal é a última instância, aquele que define perante a lei, perante os órgãos de controle, enfim, perante a sociedade, a responsabilidade pela universidade. A gente tem uma observação que é muito interessante, né, porque todos os membros do Consune, e particularmente o reitor, eles disponibilizam o seu CPF, porque qualquer ação legal, qualquer implicação legal, nós, né, como membros, eu, aliás, que já fui, não sou mais, temos que responder legalmente por essas questões diante da universidade. Então, isso tem uma importante, porque é o seguinte, dependendo do caráter da gestão, o reitor, a reitora, né, enfim, eles podem ter uma condução mais centralizada ou uma condução que seja mais dialogada, mais negociada. E a instância fundamental para definir o caráter da gestão são exatamente os conselhos, e particularmente o Consune, porque o Consune é que responde por todas essas atribuições legais, né? O CONCEP tem uma perspectiva que é acadêmica, ele vai dar as diretrizes acadêmicas, mas o Consune é o responsável final pelas políticas da universidade, pela implementação, pela responsabilização, pela gestão, pela execução. E aqui, então, a gente tem um ponto fundamental, que é exatamente a relação que a reitoria, né, e particularmente o reitor, estabelece dentro dessa arena que é o Consune. E aí, veja bem, eu acho que é importante a gente chamar a atenção, no nosso plano de gestão a gente tem apontado isso, para um conjunto de manobras regimentais, de novo, que não são ilegais, mas se tornam cada vez mais ilegítimas, que permitem que, na verdade, o diálogo necessário, a democracia real, substantiva, participativa, ela vá sendo mascarada por meio de manobras que são de formação de maioria, como a gente já apontou isso em relação à presença em bloco da gestão, votando, formação de maioria, por exemplo, nos quóruns, né, porque metade mais um dos conselhos. Quando você já tem uma maioria, né, basicamente, na formação do quórum, você já consegue dar uma orientação para a própria sessão, você já consegue direcionar a sessão em relação à velocidade com que os temas serão tratados, em relação à prioridade dos temas. A própria formação da pauta é uma atribuição da reitoria. Então, veja, por meio da Secretaria-Geral. Então, todos esses aspectos, todos esses elementos, eles são fundamentais para que a construção seja uma construção democrática. Por exemplo, do orçamento, que obviamente começa antes, mas é votado no Consune, né? A peça orçamentária dentro da universidade, obviamente que ela tem que acompanhar aquilo que é determinado pela lei, né, orçamentária, enfim, pelas diretrizes que vêm do próprio MEC, mas dentro da universidade essa construção se dá pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a PROPLAD, que cria essa peça que discute previamente e depois leva para o Consune. Ora, se a gente não tiver um espaço amplamente dialogado, um espaço oxigenado e um espaço de fato em que a participação se dê e não apenas a homologação, a gente vai ter sempre a condução e a direção que é dada pela reitoria praticamente sem uma possibilidade de intervenção mais concreta. Eu quero trazer isso, eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero trazer, por exemplo, a questão que hoje é muito aflitiva, e com razão,
para os nossos, né, estudantes, que é a questão da moradia estudantil. Se a gente não tiver, de fato, né, uma presença efetiva e uma possibilidade de fazer uma discussão concreta, de abrir o orçamento na direção da moradia estudantil, a gente não vai conseguir, a curto prazo, dar uma solução mínima que seja. Nós tivemos a oportunidade de ouvir estudantes e é uma situação angustiante em relação à moradia, angustiante em relação à alimentação. Isso passa pela definição do orçamento, na perspectiva de um diálogo real, efetivo, dentro do Conselho Universitário, dentro do Consul. Nós não podemos fechar os olhos em relação a isso. E a pandemia, como nós sabemos, só agravou essa situação. Então, eu já vou devolver a palavra, eu só quero chamar a atenção para a crucialidade que é esse espaço de participação dentro do Conselho Universitário e a necessidade que a gente tem hoje de abrir, de oxigenar, né, de tornar esse Conselho, de fato, uma instância de participação e deliberação efetiva, real, e não apenas de manobras regimentais para conduzir o orçamento de acordo com os interesses apenas do grupo da gestão. É isso, Hark. Estou devolvendo, como já disse, eu me empolgo, né? Então eu já vou parar por aqui para não criar mais expectativas em relação a essa fala. Obrigada. Não, Maria Gabriela, eu ficaria ouvindo muito mais tempo, né? O único problema é que o nosso tempo é limitado, mas você sempre nos ensina. Eu, pessoalmente, eu sempre aprendo com você e vou aprender com você ainda, pode ter certeza. Obrigada, então, Raquel, aprendemos todos. Todos, né? E, então, pelas falas aí da Vanessa e da Maria Gabriela, né, eu vou pensar alguns aspectos que eu achei muito importante, né? Que o reitor, ele é o representante legal para, digamos, para assinar, né, para a sociedade, as decisões tomadas, né? Mas o que é importante também é que essa decisão não seja a construção dessa decisão não seja uma construção de uma pessoa, de um pequeno grupo, tem que ser da comunidade por meio de uma discussão democrática, né? É isso que eu entendi, né? E nesse sentido, a transparência, esse parâmetro basilar de uma boa governança, é muito importante também que tenha esse parâmetro muito incutido no funcionamento do Conselho Superior. É isso que eu entendi, né? Por quê? Porque sem a transparência, nós perdemos uma coisa muito importante na sociedade, que é o seguinte: a confiança, né? A minha sogra sempre falava assim, a confiança é coisa... O dinheiro não é o mais importante, mas a confiança sim. Porque se você tiver confiança no mercado, entre as pessoas, o dinheiro aparece. Tomara, né, gente? Tomara que apareça, né? Então, agora, falando em dinheiro, eu gostaria de convidar aqui a Vanessa para falar sobre como se dá a definição do uso, né, do orçamento universitário, né, nesse contexto da transparência, do cumprimento dos nossos objetivos. Por favor, Vanessa, a palavra é sua. Isso, então, dentro desse tema, né, que a gente está discorrendo da governança, a gente já falou sobre o papel do reitor, né, sobre o papel dos conselhos e a necessidade de transparência em todos os processos, né. E nós, né, a nossa universidade, assim como as demais universidades públicas, ela é custeada com recursos públicos, né, são recursos oriundos do orçamento do Ministério da Educação. E aí existe uma ausência de sintonia entre os planejamentos, né? Então, a gente trabalha com o planejamento a longo prazo quando a gente fala do PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional, que a gente já comentou, que tem agora, está no último ano, né? Vai até 2022, depois vai ser feito um novo PDI para 10 anos, então é longo prazo. Cada gestão trabalha com um plano para 4 anos, então a gente falaria que é um planejamento de médio prazo. E quando a gente fala no planejamento orçamentário, a gente cai para 1 ano, a gente não consegue avançar mais do que 1 ano. A cada ano a gente tem como se fosse uma surpresa, a gente fica aguardando a sanção da LOA, que de 2022 ocorreu agora no último dia 24, e aí sim a gente consegue saber qual que vai ser o nosso capital, né?
quanto a gente vai conseguir avançar, né, para alcançar os nossos resultados. Então, existe essa diferença, né, temporal, que limita bastante a gente, mas isso não impede que a gente tenha transparência em todo o processo. Em 2017, foi instituído a Resolução de Diretrizes Orçamentárias, que desde então ela tem orientado a execução e o planejamento da universidade. Mas a gente acredita que essa resolução ela possa ser mais eficiente do que ela tem sido. Ela pode ser construída de forma um pouquinho mais participativa. São feitas reuniões com a comunidade para a construção desse documento, mas como a professora Gabriela comentou, existem alguns artifícios que acabam maquiando a democracia, né? A democracia presente no processo de construção de determinados processos internos. E um deles seria essa resolução. Então, a gente tem que expandir mais a democracia na construção deste documento. Eu acho que tornando os termos um pouquinho mais populares, tornando o nosso planejamento um pouco mais compreensível pela comunidade, né? Então, deixando de lado os termos técnicos e abraçando termos um pouquinho mais populares, né? Dividindo o nosso orçamento dentro dos resultados que a gente quer almejar e não apenas em números ligados a despesas específicas, né? Então, isso acho que dá para avançar. E, por fim, quando chegar ao Consune, a gente realmente ter a participação da comunidade, até dos participantes externos, né, dos membros externos, que podem contribuir com o seu ponto de vista, com a participação dos alunos, a participação, enfim, até dos coletivos, né, que trazem aí também um olhar diferenciado, para a gente definir realmente um orçamento que seja bom para toda a comunidade. Então, a gente tem, como eu comentei, o nosso orçamento ele é determinado a cada ano, então a cada ano a gente tem uma surpresa. Então, a gente tem aí vivenciado momentos de limitação orçamentária, né? Só para exemplificar, em 2020, o nosso orçamento de custeio, aquelas despesas que são discricionárias, ou seja, que não é amarrada para pagamento de pessoas, por exemplo, a gente teve 53 milhões. Para 2021, isso caiu para 43 milhões, né? Então, foi um corte aí de aproximadamente 18%, que levou a universidade a tomar algumas medidas e minimizar os gastos, né, aos menores patamares possíveis. Então, limitou a concessão de bolsas, acabou abrindo mão de alguns serviços e tudo mais. Isso foi necessário, né? A cada ano a gente tem que fazer esse exercício. Este ano, o orçamento está um pouquinho melhor, reconstituir um pouco, né? Eu não vou trazer os números aqui, porque eu acho que não cabe. Mas melhorou um pouquinho. Então, como a gente vai utilizar esse orçamento, né? O planejamento que foi feito ano passado, ele permite a gente ter uma visão real das necessidades da universidade, para a gente tomar as melhores decisões. Senão, a gente vai ter que trabalhar nisso, né? Porque o Consune, ele vai tomar as decisões, né, sobre a execução do nosso orçamento, baseado, né, no que a comunidade determinou. Se não está muito claro isso, então a gente tem que clarear, né, todo esse processo de construção do nosso planejamento e da execução do nosso orçamento. E outro ponto importante também são as parcerias, né? Nós temos aí parcerias tanto com instituições públicas como com instituições privadas, e essas parcerias elas devem ser incentivadas, e é uma das questões que o professor Hack e a professora Ana Lígia trazem, né, no plano de gestão deles. São cooperações técnico-científicas, né, que trazem aí benefícios principalmente para os nossos alunos, para os nossos discentes, que aproximam ele do mundo profissional, então isso deve ser incentivado, né. Os recursos que são trazidos, eles não são volumosos, né, eles não são tão relevantes, né, então eles acabam ficando mais por conta dos projetos que são feitos, né, na parceria, né. E eu acho que a questão orçamentária seria essa, professor. Muito obrigado, Vanessa, pelas considerações importantes aí sobre o orçamento, né? Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala é o seguinte: você disse, não adianta apresentar no final o número, eu tenho que apresentar para quê, né? Isso me marcou bastante, né? É verdade, né? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho R$100, eu usei R$100 para quê, né? Então, essa prestação de contas eu acho que é importante, né? O que eu fiz, né?
Bom, gente, estamos chegando no tempo de hoje, de uma manhã mais agradável do que da outra vez, né? Mas, então, estamos terminando aqui. E uma mensagem final para todas, todos e todos. Ao sair de casa, use máscara, porque assim você está protegendo você e a outra também. Tchau, gente. Muito obrigado.